Fala, meu camba e minha camba. Meu nome é Cláudio Bungo e sejam muito bem-vindos a mais um Cambas de Jesus. Graças a Deus seguimos gravando para mais um episódio e desde já, mais uma vez, eu quero te agradecer. Você que tem acompanhado a gente, você que tem compartilhado o nosso canal, você que é inscrito, né, no caso aqui no nosso canal, você que tem dado feedback, muito obrigado mais uma vez e eu vou te pedir que você compartilhe esse episódio também, antes da gente começar, porque nós vamos falar sobre um tema muito bom mesmo, não é? E que é como ser constante no devocional com Deus. Como é que a gente consegue fazer isso com frequência? Exatamente sobre isso que a gente vai conversar. E para isso, eu tenho uma convidada muito especial, que eu já vou apresentar a vocês. Então fique nesse vídeo, não sai daí. Então, pessoal, com vocês, sem mais delongas, Ellen Dias. É isso? Ellen Errei Dias, o nome? tá certo, Seja bem-vinda, é Ellen. muito obrigada, muito obrigada. Seja bem-vinda ao Cambas de Jesus. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com Glória a vocês, com toda essa galera que está nos assistindo, que vai Amém. nos assistir, né, Amém. por todos os lugares que esse vídeo chegar. Realmente estou Glória a muito Deus. feliz, muito honrada, né? Como Aham. eu já te falei no off, Certo. muito obrigada por acreditar no meu ministério, por Glória a acreditar que eu Deus. tenho algo para compartilhar, né? Não só Amém. com vocês que estão aqui, mas com todo esse Só que pessoal vai. que tem ouvido aí nos lugares e as nações que tem chego esse vídeo Glória e a que eu tenho Deus. certeza que vai chegar. Amém. Amém. Glória a Deus. E então, Ellen, normalmente eu tenho apresentado os meus convidados. Só que como eu não tenho muita coisa aqui para apresentar para você, eu vou dar essa liberdade de se apresentar para a galera que lá em casa nos ouvindo. Amém. Tudo que a gente pode saber, que o pessoal que está lá em casa pode saber sobre você, fica à vontade. Amém. Puxa um pouquinho o microfone aí do seu lado. Para mim? Pode puxar. Tá bom? Sobre mim, não tem nada tão especial que não seja Jesus, mas eu sou a Ellen, eu tenho 32 anos, eu congrego na Sena, na comunidade evangélica Novo Amanhecer, aqui de Joinville, em Santa Catarina. Sou apaixonada por Jesus, sirvo no ministério de intercessão da minha igreja e É tia do coque, hein? tia do coque. Em nome de Jesus, a gente Eita, caminha por glória. esse lugar. É algo que eu oro há um tempo já, assim, Senhor, faz de mim uma dessas mulheres, faz na minha geração o que o Senhor fez na geração passada, porque eu entendo que existe um encargo profético, existe um bastão que a gente tem que continuar carregando, né? Em alguns lugares eu já vi as pessoas falarem sobre essa preocupação de manter esse legado, né, Certo. profético da igreja, esse legado ministerial, principalmente das mulheres, que por muito tempo foi das mulheres, mas que Certo. graças a Deus eu já tenho visto também uma movimentação dentro da igreja para homens que oram e Exatamente. que são constantes na oração. E glória a Deus porque o Senhor tem levantado nesse tempo e na minha geração. Uma oração que eu fazia um tempo atrás era: Senhor, faz na minha geração, Uau. levanta na minha geração pessoas que amem o lugar da oração, pessoas que amem esse lugar do secreto, né? Glória a Deus. Porque eu sou a geração que veio de uma vida sem internet, passou Aham. por todo aquele processo, né? Certo. Chegamos nos smartphones, né? E agora estamos aí nesse mundo online, né? Glória a Deus. E eu conheci esse lugar do off, né? Algumas pessoas já não conheceram, mas Pessoal, nós parece que a conhecemos. gente já começou, né? É. Então, vamos. Qualquer Mas coisa você me antes de porque eu vou você embora. dar sequência, porque você já entrou no assunto e isso é muito bom, verdade. mas antes de você dar sequência, uma pergunta que eu gosto de fazer dos meus convidados. Sim. Conta pra galera que tá lá em casa nos ouvindo um pouquinho sobre o teu testemunho de conversão. Como é Meu que você testemunho. conheceu Jesus? Onde é que começa a tua história com Jesus? E já a gente vai entrar nesse RTT já ali que você já começou. Anota aí, porque senão eu já não volto mais. Eu sou filha do amor. Engraçado porque enquanto você falou aqui comigo no off, que era para eu contar um pouquinho, o Certo. Senhor falou, você vai começar dizendo que você é filha do amor. Uau. Eu sou fruto do amor de Deus, eu nasci no coração de Deus, numa família que ama o Senhor, os meus avós se converteram, então os meus pais já nasceram numa família que conhecia o Senhor, que conhecia o Evangelho, e eu tive essa graça, embora eu não tenha sido criada dentro da igreja, né, dentro do ambiente eclesiástico, né, por N motivos, chegou um tempo na minha vida em que o Senhor me chamou.
né? Eu já conhecia o Senhor, eu conhecia a palavra, eu conhecia os moveres, eu conhecia o profético, né? Eu sou neta de gente do coque, Uau. né? Existe um legado carregado aí, eu sei que nada é em vão, eu sei que Uhum. muitas coisas do que eu vivo vêm disso, né? Tem coisas que acontecem na minha vida que eu falo assim, Senhor, da onde? Eu nem mereço isso, né? E aí a gente lembra desse legado, né? Porque o Senhor o Deus é Deus de gerações, né? Certo. E louvado seja Deus por isso. Eu me converti com 17 para 18 anos. Foi um tempo muito interessante, porque tava saindo, tinha amigos, cheguei a ir para baladinhas e coisas, mas chegou um tempo que eu falei, isso aqui não é Não é para pra mim. Eu mim. conhecia o É. Senhor, né? E eu sabia o que era certo, o que era errado. E de repente aquilo já não começou mais a fazer sentido. Então eu falo Certo. assim, que o Senhor me chamou no tempo certo e na hora Uau. certa, com 17 para 18 anos assim. Um dia minha irmã olhou para mim e falou assim: "Vamos na igreja de um amigo, que é a igreja da pastora Claudete, inclusive, Claudete Wagner, uma Uau. quadrangular. Uhum. E era um domingo. Vamos lá?" Daí eu falei assim: "É, eu tenho contato deles, vamos descobrir onde é a igreja e fomos lá." Fomos num sábado, num domingo à noite e nunca mais Certo. saímos. Uau. E aí nós congregamos lá por 11 anos, lá eu me batizei, lá eu dei de fato os meus primeiros passos no evangelho, porque eu Uhum. conheci o Senhor de ouvir falar, e aí eu fui conhecer o meu Jesus, né? O Senhor que se revelava para mim, né? Não para os meus pais, não mais para os meus avós, né? Mas para mim. Passado um tempo lá, cumpriu-se o tempo, né? Um tempo qual eu honro e amo. Aí o Senhor me Certo. transicionou. Foi aonde o Senhor me levou para a cena. Olha só, você falou sobre o tempo certo, né? Isso me fez lembrar, alguns anos atrás, quando eu me converti. Eu lembro que quando eu me converti, eu falei assim, Senhor, por que que não me chamou antes? Por que que eu não me converti antes? Por que só agora, né? É que, na verdade, Deus tem momento oportuno, momento certo, né? E com isso, a gente já vai entrar exatamente no nosso tema. Como ser constante no devocional com Deus. Mas antes de você responder essa pergunta, ou antes da gente desenvolver um pouquinho mais sobre isso, eu queria que você falasse para o pessoal que está lá em casa nos ouvindo, o que é isso devocional? Tem pessoas lá em casa que não têm, se calhar, vida com Cristo, Uhum, não sabe o que é isso exatamente. Deve estar uhum. se portando mais devocional, vida devocional com Deus, o que é isso? O que é esse devocional com Deus e qual é a importância ou a necessidade da gente ter isso, não é? Sim, esse tema é tão importante porque a gente pensa que só as pessoas, às vezes, de fora não sabem o que é. E não é uma verdade, porque você falando aqui agora, eu lembrei exatamente de uma imagem de uma pessoa que chegou para mim, uma pastora da minha igreja, e nós estávamos justamente falando sobre este assunto. E ela falou assim: Aline, sabe que uma pessoa que é da igreja há muito tempo chegou para mim e falou assim: o que que é devocional? Chegou de certa forma envergonhada e falou assim: porque todo mundo fala, mas eu não tenho coragem de perguntar para ninguém. E Yeah. era uma pessoa de uma caminhada longa, né? Então, assim, o que é óbvio para nós, nem sempre é óbvio para todo mundo, né? Certo. E o devocional dentro do ambiente crentez, né? É aquele momento de oração, é aquele momento de leitura da palavra, né? Um momento de contemplação no Senhor, né? Uhum. E é aquele tempo de ser intencional com o Senhor. Porque falar com Jesus a gente pode falar o tempo todo e deve, né? Estar É, em oração é. o tempo todo, durante todo o nosso dia, nossa rotina, né? Primeira, primeira Buscarmos, né? Tessalonicenses fala, né? Primeira Tessalonicenses 5:17, que orai sem cessar, né? Orar sem Oram sem cessar. parar. Isso aí. Exatamente, porque o nosso espírito precisa estar Uhum. sempre conectado ao Espírito de Deus, né? E não só precisa, como é possível. Talvez Exato. você não saiba, né? A pessoa que está escutando, nos assistindo não saiba disso, mas é possível. A gente está trabalhando e conectado com o Senhor, está dirigindo e conectado com o Senhor, lavando uma louça conectado com o Senhor, Certo. né? O Senhor não se restringe ao momento em que a gente abre a Bíblia, né? Ou que a gente liga um louvor, né? Uhum. Ou que a gente está dentro do ambiente da igreja. Acho que é importante a gente falar isso, né? Exatamente, O exatamente. devocional é atrair a presença para dentro de casa, é atrair a presença para dentro do trabalho, para dentro do carro, né? Na faculdade, o lugar onde você tiver, aquele tempo onde você tira para estar exclusivamente com o Com o Senhor. Senhor. Boa. E eu acho que você falou, não vou lembrar agora. Devocional é isso. Esse tempo com Deus, né, que você acabou de falar. Uhum. Mas assim, qual que é a necessidade? O porquê que eu, como crente, no caso, cristão, preciso ter devocional? Tu acabou de dar um exemplo de alguém que tem uma caminhada já com Cristo, mas não sabia exatamente o que é isso, né? Mas por que, no caso, que eu como crente, ou que quem está lá em casa nos ouvindo, precisa fazer devocional? Eu acho que a necessidade é de sobrevivência. Uau. Você é uma questão de sobrevivência.
Assim como a gente come fisicamente, assim como a gente bebe água fisicamente, a gente precisa comer da palavra, beber da água do Espírito para uma questão de sobrevivência espiritual, né? E isso vai refletir no nosso corpo físico de todas as maneiras, em todas as áreas das nossas vidas. É muito claro para quem tem uma vida de devocional, que tem uma rotina de devocional, o dia que não consegue fazer. O dia que não consegue fazer, parece que o dia virou, parece que a dor de cabeça chegou, parece que a angústia chegou. Então, o tempo de devocional, eu diria que é isso, assim, é sobrevivência. Para o crente mesmo, não tem como caminhar com o Senhor sem tempo de devoção, sem tempo de contemplação da palavra, sem dar aquele cheirinho nele, né? Não tem como ser crente sem cheirar ele um pouquinho todo dia, Boa. né? Sem ouvir dele alguma coisa, sem experimentá-lo, né? Não tem como, não tem como. Cara, sobre isso ali, uma coisa que eu penso é que realmente eu falo assim, eu tenho dito assim, eu procuro fazer meu devocional todos os dias porque eu preciso de Deus. Se eu não fizer meu devocional, eu fico desnorteado. Uhum. Porque assim, não é sobre Deus. O orar não é sobre Deus, não é? O orar é sobre, é o que você falou, né? É nós que precisamos, não é Deus que precisa. Porque se eu Exatamente. não orar, Deus continua sendo Deus Deus, né? continua sendo Deus. É eu que preciso. Então eu falo assim, eu faço meu devocional, procuro fazer meu devocional todos os dias porque eu preciso de Deus. Porque quando eu não faço meu devocional, eu me sinto desnorteado. Eu é que estou perdendo. Então eu preciso realmente me relacionar com Deus. Então, qualquer forma, uma das formas, é exatamente ter um momento a sós com Deus, né? Então, E começa com disciplina, é, né? No começo começa com disciplina, com entendimento, né? Eu entendo que eu preciso orar, eu entendo que eu preciso ler a palavra, eu entendo que eu preciso desse lugar. Aí começa a disciplina. Aí daqui a pouco a gente já vê essa necessidade. Poxa, agora eu já sei que é necessário, que eu já não consigo mais ficar sem esse lugar. E aí depois vem o prazer. uau. Eu acho que essa vida devocional, essa vida de oração, ela passa por essas etapas. Primeiro entender e de forma mecânica mesmo, até para quem, né, tá nos ouvindo e como que eu começo a fazer o devocional? Marca no relógio, Sim, né? Coloca um horário específico na agenda para esse tempo, para esse momento, porque no começo é mecânico mesmo. No começo exatamente. vai ser mecânico. Aí daqui a pouco já vê, o dia que eu não fiz, como você falou, o dia que eu não fiz, parece que já nada flui. Aí você já entende a necessidade, né? Uau. Aí depois chega um tempo que flui, e aí já é prazer, aí cada segundo que dá, você enfia ali num cantinho pra estar com o Senhor, né? Uau. Meu, isso ficou bom, hein? Ainda nessa linha, eu acabei de me converter. Tô dando um exemplo, né, gente? Eu Uhum. já me converti, tô me convertendo ainda, né? A Estamos conversão todos os dias, né? é Glória a isso Deus. aí. Como é que eu começo? Como é que eu começo? Uhum, Eu já sei que é porque realmente eu preciso de Deus, realmente eu tenho essa necessidade de Deus. uhum. Mas como é que eu começo? Eu me converti agora. Como é que eu Sim. começo essa vida de devocional? Uhum. Como é que eu É, começo? como eu falei, de começo vai ser meio mecânico. Essa é uma pergunta que eu já respondi para outras, né, para outras Uhum. meninas, enfim, que eu acompanho. E é bem isso, tem que ser intencional. Tem que começar intencional, tem que colocar o horário lá mesmo. E cada um vai ter a sua maneira, o seu jeito de se relacionar com Certo. Deus, né, e de viver o seu devocional. Mas no começo dá para seguir uma ordem mesmo, Uhum. né? Tem os livros de devocional, embora eu não seja muito adepta aos livros de devocional, mas eles ajudam, eles auxiliam, né, os livros de devocional, porque ali eles têm todos os dias, né, com uma mensagem, o texto bíblico. É importante que você leia o livro devocional, mas que você leia a sua palavra também, Exato. porque os livros de devocional é a revelação de algo que Deus deu para Para alguém. E alguém, amém? exatamente. Glória a Deus, é bênção. Só que é importante que a gente busque também o que o Senhor quer falar conosco, porque ele é uma fonte inesgotável e ele fala conosco, né? Então, se você precisar, tenha um livro de devocional que vai te ajudar, né? Tem vários por aí, né? Tem vários muito bons, muito bons. Uhum. E marque um relógio, um tempo. Eu gosto de começar orando, né? Oro, e aí leio a palavra, depois oro a palavra, isso é Aqui já importante, estamos falando de forma prática, né? de Tu já forma tá, prática. continua ali. Como começar, tu começa Isso. tu Uhum. começa orando, né? Vai e Sim. continua ali. Só Isso. Uhum. Começa orando,
Ai, assim, eu não tenho muito uma rotina, né? Mas para Exato. quem tá começando é legal, né? Começa orando, leia uma palavra, um salmo, um provérbio, né? Para quem tá começando é bem bacana. Aí volta, ora a palavra, aquele salmo, ora aquele provérbio que você leu, porque aí a gente vai declarando, aí você já começa a declarar a palavra, Uhum. né? E as melhores orações são essas que a gente declara a palavra de Deus, né? Exato. Porque não existe nada mais poderoso do que a Do que... palavra do próprio Deus, né? E um louvorzinho, né? Depois, só que assim, a música, assim, ó, tem um pouco cuidado com a música, porque às vezes a gente vai indo, daqui a pouco a gente tá orando a música, né? Aí você fica só naquela ali ouvindo a música, o que é Se a bênção, porque a música gente recebe. for bíblica, né? Tudo Sim. certo. Uhum. Porém, se for uma música mais de exaltação pessoal, que Deus vai te dar, Deus vai te fazer, tudo você, né? Tudo girando em Uhum. torno de mim aí é perigoso, né? Aí é perigoso. Mas sobre essa questão que você falou, sobre como começar, na verdade, eu digo assim também para as pessoas, só começa, né? Só Só começa. vai, fecha a porta e faz, conforme Uhum. Jesus falou. Entra no teu quarto, fecha a Mateus tua 6,6, porta, né? só começa, né? Só que nesse processo de só começar, e ali eu faço uma pergunta para você, né? Existe um perigo de se tornar mecânico. Uhum. Eu, particularmente, houve uma época que eu já vivi isso. Eu vou fazendo, chega uma fase que a pessoa fala, uau, isso aqui parece que eu tô mais aqui por rotina simplesmente, não por Uhum. paixão. Uhum. E Deus já me cobrou isso algumas vezes. Você está aqui porque simplesmente para conseguir fechar 7 dias da semana, fez o devocional, ou você está aqui porque lá atrás tem várias vezes Deus já me pegou nisso assim, Uhum. né? Sim. Então, o que que eu preciso estar fazendo, né? Que é para evitar, por exemplo, cair nesse campo ali de fazer simplesmente por rotina, Uhum. para simplesmente conseguir fechar os 7 dias, no caso. Eu vejo muitas pessoas que quando vão para academia, né? Coloca lá um dia ganho, menos um, sempre assim. Então, no devocional também isso é o perigo, né? Então, eu não sei o que é que você tem a falar sobre isso ali. Eu acho que uma forma de não deixar ficar mecânico é entender que o devocional é um tempo de ouvir a Deus, Uau. né? Então, faça a sua oração, faça a sua leitura, crie ali a sua rotina da maneira Uhum. que cabe para você, mas separe um tempo para ficar em silêncio, que é o tempo de contemplação, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, vou ali conversar com Deus. Mas aí a gente fala. Ai, Senhor, obrigada, amém, tô indo, né? Só você falou, não foi uma conversa, foi um Certo. monólogo, né? Então, não foi um diálogo. Então, esse ambiente aproveite para falar com Deus e para ouvir a Deus. Porque é muito importante que a gente ouça a Deus, até para que a gente não caia Uhum. em falácias de outras pessoas. A gente precisa desse tempo de ouvir a Deus. É como que eu ouço a Deus? Fique em silêncio. Uau. Ele vai falar dentro do teu coração, ele vai falar dentro da tua mente, ele vai falar através da palavra dele que você acabou de declarar, que você acabou de ler, aquilo ali vai começar a saltar dentro de você, aquelas palavras, né? Você vai começar a entender de uma maneira diferente. E é ter tempo, né? Gastar tempo com o Senhor, né? No sentido Certo. não, de se gastar mesmo, né? Ao Senhor, tirar esse tempo para o Senhor e ouvi-lo, parar para ouvi-lo. Eu acho que é uma forma de não deixar ficar mecânico. Sobre isso ali, e se Deus não falar nada? Porque nem todos os dias a gente vai ouvir a voz de Deus. Eu estou ali no meu devocional, eu estou ali orando, tudo isso e mais. Fiquei calado para ouvir a voz de Deus, e se Deus não falar nada? Eu paro, desisto, no outro dia não volto mais. O que é que você tem a falar sobre isso? Aí você bate até que a porta esteja Oh, aberta. Bater e abrir-se-vos-á. uau. Uhum. Porque o Senhor, ele Uhum. é um pai, né? E ele é um pai muito bem-humorado. E como pais muito bem-humorados, ele gosta de se esconder às vezes, fazer algumas brincadeiras. Só que quando o Senhor se esconde, ele não se esconde para não ser achado, ele se esconde para que nós busquemos encontrá-lo. E aí, esses dias atrás, eu conversava com uma pessoa exatamente sobre isso, e eu falava assim: sabe como o Senhor é? Ele é esse pai que se esconde atrás de uma cortina e deixa os pés de fora, Uau. ou se esconde embaixo de um lençol, né? E de forma muito clara, assim, para que o filho venha buscar e tenha esse desejo, essa alegria de estampar a cortina e ver o pai. Eu vejo o Senhor já fez isso comigo em alguns períodos, né? Uhum. E porque ele deseja ser buscado. Tem momentos em que o Senhor nos busca e tem momentos que ele deseja ser buscado. Então, bater e abrir-se-vos-á. Que massa. Olha só, outra pergunta. Nós vemos na história
pessoas que buscaram a Deus incansavelmente. John Knox, John Wesley, e a lista segue, Charles Spurgeon e vários outros. Uhum. Na geração passada, a geração deles lá, são pessoas que doavam a sua vida em busca da presença de Deus. Tem um livro que eu gosto bastante, Os Caçadores de Deus, é um livro que eu sempre recomendo para as pessoas aqui nesse Canvas de Jesus. É um livro que incentiva bastante a pessoa a orar. Como é Os Caçadores de Deus e o Avivamento Azusa, né, da Rua Azusa, são livros que realmente incentivam as pessoas a orarem. Mas hoje nós vemos eu não sei, na tua opinião, por que que eu vejo uma geração, né, a nossa atual geração, as pessoas não se doam para a oração. As pessoas não gastam tempo na oração. O porquê, na tua opinião? O que está na base disso, né? Por exemplo. Porque não entenderam o poder da oração. Porque não entenderam o poder da oração. Nós, como eu falei, né, nós somos a era digital onde tudo é muito rápido, né? Então o ativismo nos pegou de forma muito rápida, né, muito violenta, né? A minha geração vive isso, infelizmente. E não tem muito para onde a gente correr, cada vez mais o mundo está mais rápido. E aí a gente acha que fazer vai produzir muito mais. Só que se a minha geração entender que 10 minutos, 30 minutos, 1 hora de oração vai fazer ela correr durante o dia e muitas outras coisas, isso muda. As pessoas não oram porque elas não entenderam o poder da oração. É incrível o poder que a oração tem de abrir portas. E agora eu tô falando de forma prática, assim, no nosso dia a dia mesmo, né? Aquela oração que você faz no começo da manhã, né? Como você falou, quando eu não consigo orar, parece que o dia já fica diferente. E é isso, Certo. parece que tudo dá mais errado, parece que o trânsito fica pior, parece que aquela ligação que tinha que chegar não chega, e tudo fica mais braçal, mais difícil. Quando nós paramos esse tempo para orar e para ouvir a Deus e para descansar no Senhor, Ele vai nos conduzindo. Filha, vai por aqui. Não gasta tempo com isso aqui, mais não. leve, né? A oração faz isso. Essa é a comunhão com Deus, né? Ele tem a oportunidade de nos conduzir como Certo. pai, né? E é lugar de dependência, né? A minha geração não gosta muito de depender. Uau. Né? Minha geração não gosta muito de depender de ninguém, né? Então, nós que amamos ao Senhor, temos que voltar para esse lugar de dependência do Senhor. Eu preciso orar. Uma coisa que eu penso sobre isso também, você falou, né? Eu preciso orar. Eu tenho que orar porque eu preciso orar. A gente falou isso lá no começo também. Mas assim, eu penso também que as pessoas, a nossa geração, não é? Acho que as pessoas não querem nada com Deus, sabe? As pessoas querem alguma coisa com a igreja. Porque é legal ser igreja. É Hoje legal é ser legal. igreja, né? Hoje é legal. E especificamente alguns países que não tem perseguição é legal ser igreja, né? Sim. Porque... Por que que eu digo isso? Porque se eu sei que eu preciso de Deus, cara, eu vou abrir mão de coisas para estar na presença de Deus. Então as pessoas não querem, as pessoas querem estar na igreja, as pessoas querem servir na igreja, as pessoas querem amizades da igreja, querem amigos e mas assim, literalmente, foi uma conclusão que eu cheguei em alguns casos. Eu não estou generalizando isso, você que está aí em casa. Mas em alguns casos, é exatamente porque nós não queremos nada com Deus. Nós vamos para a igreja, mas não queremos nada com Deus. Porque, assim, se eu realmente quisesse alguma coisa com Deus, eu sei que na sua palavra, a Bíblia fala que eu preciso entrar no meu quarto e orar para falar com Ele. Então, na primeira instância, quando acontece alguma coisa ruim, eu preciso recorrer a quem? A Deus. Claro, depois eu vou conversar com os amigos, tudo isso. Então, eu penso isso, que muitas das vezes é porque a gente não quer nada com Deus. Eu discipulo algumas pessoas, né, que eu vejo, não que eu estou perdendo meu tempo, mas às vezes parece isso. Porque você passa isso para a pessoa com base na Bíblia Sagrada, não que isso aqui seja a Bíblia, né, era só para quebrar. Com base na palavra de Deus, mas amanhã você vê a pessoa tá nem aí. É do tipo, ouviu de um lado e saiu do outro e não quer nada com Deus, sabe? Você incentiva a pessoa, precisa orar por causa disso. A pessoa está nem aí. Então, no meu ponto de vista, a nossa geração, eu acho que não quer nada com Deus. Então, você que está ali em casa, você precisa realmente se perguntar o que é que você quer para a tua vida, o que é que você quer com Deus. Você quer alguma coisa somente com a igreja ou você quer alguma coisa com Deus? A igreja é a família, igual tu falou, né? Tu é muito de igreja porque tem esse lado, mas isso é consequência, é fruto de uma vida com Deus, entendeu? Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Ou
É que as pessoas querem respostas rápidas, né? Como você falou das pessoas, né, que discipulam, enfim, é muito mais fácil, às vezes, eu mandar uma mensagem pro meu líder, pro meu pastor, que eu coloquei nesse lugar de guru espiritual, de tipo assim, me dá uma resposta aqui rápida, do que eu ir pro meu quarto, orar, ler a Bíblia, esperar o Senhor falar, né? Então, é a minha geração, rápida. Preciso para ontem. E é sempre uma urgência, né? Aquilo que eu tô passando é sempre uma urgência. Meu pastor, o meu líder, meu discipulador precisa resolver o meu problema, né? Porque eu estou no centro. Eu me coloco nesse lugar do centro. E quando eu vou pro Senhor, Certo. aí o Senhor diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga, né? Ele está no centro. E a minha geração, como eu falei, ela não quer estar nesse lugar de dependência, né? Então, assim, é mais fácil eu mandar uma mensagem para alguém que vai resolver mais rápido do que eu gastar esse tempo com o Senhor, né? Só que assim, aí a gente tem muitos problemas. Uma porque o líder nem sempre vai responder, outra porque nem sempre vai ter respostas, né? E aí a gente vê também uma geração de pessoas sendo conduzidas em lugares que não são legais. E então, Esqueceu essa meu parte eu nome. não vou contar. Ellen, muito prazer. Enfim, Ellen. Tá. Então, Ellen, olha só. A gente tá falando sobre como ser constante no devocional com Deus. Eu faço meu devocional com Deus todos os dias. Uhum, Eu não falho nenhum dia sequer. uhum. Não, não falo nenhum dia sequer, não. Tô dando exemplo, tá? Mas ali. Vamos cortar essa parte, tá, gente? Eu Pra entrar em faço meu disciplina na devocional. igreja. Eu tô fazendo meu devocional certinho, né? Quase todos os dias. Religiosamente. Não, vamos supor que estou fazendo certinho, tudo certo. Não de forma religiosa. Estou fazendo tudo certo. Aí do nada, hoje eu chego, né? Normalmente eu faço depois do trabalho. No meu horário do trabalho, eu chego ali, a galera marcou, vejo no celular, a galera marcou um churrasco do nada. Uhum, Bem no horário do meu devocional. uhum, E aí eu preciso abrir mão do meu devocional e vou pro pessoal lá. Senão o pessoal não organiza o churrasco todos os dias. Então, automaticamente, eu coloco aquele meu tempo com Deus de parte e vou lá pro churrasco com o pessoal. O que é isso? O que você tem a dizer sobre isso pro pessoal que está lá em casa? Eu dei exemplo de churrasco, podia ser qualquer outra coisa, qualquer outra agenda que surge no meio do horário que eu marquei que eu sempre faço o meu devocional com Deus. uhum. Sim. Aí você vai ter que perguntar para o Espírito Santo. É isso que eu diria, sabe? Porque tem lugares que a gente precisa estar, Exato. né? Lugares específicos e o Senhor nos leva para esses lugares, né? Pode ser que nesse caminho, até você ir lá, podem acontecer inúmeras coisas. Você pode, por exemplo, falar de Jesus para alguém no Uber, né? E o Senhor te colocar neste lugar. E aí você vai dizer assim, não vou sair de casa porque esse é o meu horário de devocional, então vou ficar aqui, não posso sair. E com o Senhor as coisas não são assim, né? Certo. A gente, eu como uma boa colérica que sou, eu gosto de ter tudo certinho, só que com o Senhor não é assim, né? A gente faz roteiros e o Senhor muda tudo, né? Certo. E então, assim, Igual o pergunte roteiro ao aqui Espírito foi tudo Santo. mudado, tá, gente? Igual o roteiro aqui foi tudo mudado. Exatamente, Pessoal. exatamente. E glória a Deus por isso, né? Porque Amém. quando ele vem e bagunça tudo, daí que é bom, né? Daí que é bom, daí que é gostoso, né? Porque daí a gente tem certeza que não é a gente, né? Certo. Então é isso. Pergunte ao Espírito Santo. Ter sensibilidade ao Senhor e ele vai responder ao seu coração, assim, né? E isso do perguntar ao Espírito Santo e conseguir discernir a resposta, isso também é coisa que vem com uma vida devocional. Bom. Porque eu até queria falar sobre isso, assim, se você me permite, que o Claro, fica à devocional. vontade, pô. Pode falar tudo que Obrigada, você quiser falar sobre o obrigada, devocional. obrigada. Se você quiser, eu não corto mais, só vou ficar ouvindo também. Até porque eu vim de casa pensando isso. Uhum. Eu perguntei ao Senhor, olha só, eu mudando o assunto, não, mas não vou mudar, não. Eu perguntei ao Senhor e falei assim: Senhor, o que tu quer que eu fale? E aí Uhum. ele falou assim: filha, fale sobre uma vida devocional. Bom. Né? Então, que o devocional ele vai muito além desse momento que a gente, né, tem falado até o momento de separar este tempo, é sobre uma vida de devoção, porque devocional vem de devoção, Certo. né? Vem de estar prostrado ao Senhor, com o coração rendido ao Senhor, e esse coração que se rende ao Senhor, ele consegue ouvir ao Senhor e ter esse discernimento. Então, assim, não sei porquê, mas tá vindo muito a imagem de uma pessoa no Uber pregando para alguém.
Uau. Eu acredito que é sobre alguém aqui, tá? Você Deus que vai tá falar no Uber contigo nos aí. ouvindo. Deus vai falar contigo aí. É, vai ter momentos que o Senhor vai falar, né? Não, não. Pega as tuas coisas e vai para esse churrasco, vai nesse lugar com esses amigos, porque talvez você. Nossa, você vai chegar lá, vai ter alguém que não conhece Jesus e que precisa do teu devocional, Uhum. né, no anterior, talvez um dia antes você tenha feito, você vai chegar nessa mesa e o Senhor vai te conduzir a falar sobre isso, e ali alguém vai aceitar Jesus, né, vai ter o Certo. primeiro contato muitas vezes com o Senhor, só que daí eu fico presa nisso, né, quando eu falei da religiosamente, eu digo no sentido de cumprir assim, né, Uhum. fico preso nisso, e uma pessoa deixou de ser alcançada porque eu não consegui ser sensível à voz do Espírito Santo, né, porque o Senhor não faz as coisas do nosso jeito. A gente pode até pré-programar, né? Ter as coisas organizadas, sim, porque o Senhor age na organização, né? Deus é organizado, o reino de Deus é organizado, a igreja precisa ser organizada, né? Porque o Uhum. reino, ele é organizado. Mas tenha o seu roteiro e o seu esboço na sua vida, mas esteja pronto para amassá-lo e Jogar colocá-lo fora. de lado. Uau. Porque a vida com o Senhor é isso. E eu já entendi isso, como eu falei, né? Como uma boa colérica que sou, eu gosto de entender o porquê das coisas, para quando, as datas. E eu já entendi que o Senhor não trabalha nas minhas datas, nem no meu jeito, nem da minha forma. Na verdade, estou entendendo ainda, tá? Estou entendendo ainda, mas preciso se esforçar para isso, Uau. para viver essa vida ouvindo o Senhor, para ter essa sensibilidade, né? Você falou de um lado muito bom que eu nem tinha pensado. Eu esperava uma outra resposta, tá? Uhum. Mas graças a Deus ele trouxe outra resposta, que é um caso específico. Mas tem aqueles casos, por exemplo, em que a pessoa ele tá em todos os churrascos, entre aspas. Tá. Uhum. Ele abre mão de devocional Uhum. por sabe? Por uma coisazinha, um convitezinho, por uma agenda que aparece no meio, sempre no seu horário de devocional. E essa pessoa nunca tá antenada a Deus, né? No sentido de entender que nem todos é para você ir. Ou seja, não vou por aí. É do tipo assim, tu abre mão do teu devocional exatamente para estar constantemente com os teus amigos. É como se eu não estivesse priorizando o meu devocional. É como se eu não estivesse priorizando o meu tempo com Deus. Então, eu queria que a gente falasse também um pouquinho para o pessoal que está lá em casa sobre o priorizar Deus nesse sentido. O Uhum. priorizar, né? Dar prioridade a Deus no devocional, no devocional, no caso, né? Uhum. Quando você começou a pergunta, o Espírito Santo me falou assim: Uau. você vai responder que Judas negociou Jesus por poucas moedas de prata. Oh, Jesus amado. A gente não pode esquecer disso, né? Não terminei esse podcast, pessoal, porque tô brincando. E muitos Uau. de nós, e muitas vezes nós negociamos Jesus por muito menos do Uau. que isso, né? Aí nós negociamos o tempo com Deus, né? E também, como você falou, a gente não pode esquecer que o mundo espiritual ele é muito real. Então, sempre vai acontecer alguma coisa para te tirar desse lugar também, né? Certo. Por isso eu volto a falar, sensibilidade ao Espírito Santo. Se todo dia você tenta entrar nesse lugar de devocional e aparece alguma coisa, muda o teu horário. Mudou o teu horário, começou a aparecer mais coisa, mais compromisso nesse horário, aí você tem que entender que alguma coisa está acontecendo, que é uma guerra, nós travamos uma guerra espiritual, né? E vivemos em guerras espirituais, em batalhas espirituais, né? A tia da intercessão, né, gente? Irmã da... Tem que falar de batalha Em espiritual, algum né? momento, sim. Tudo é espiritual. A gente não Aham. pode. Tem gente que fala assim, ai meu Deus, fulano espiritualiza tudo. Amigo, A tudo é vida. espiritual, né? Tudo é espiritual. Então, a gente não pode esquecer disso. Para resumir essa resposta com a palavra que o Senhor me deu. Judas, né, Uau. negociou Jesus por poucas moedas de prata. Isso é muito profundo, né? É, quando você falou isso aí, me veio em mente uma frase que uma vez o meu pastor lá na igreja, o pastor Jamie, soltou no culto de jovem. Ele falou assim, né? Os Demas, ele estava falando pregando sobre a história sobre Timóteo, né? E Paulo, tudo isso. Falou que tem acho que não vou lembrar se é nas segundas Coríntios. Ele fala que o Demas, no caso, abandonando o presente século, não é? Ou seja, em suma, o que é que ele falou? Qual que é a frase aí que eu queria que a gente, você que está em casa, fixasse aqui? Os Demas modernos, eles querem Cristo, não é? Porém, desde que Cristo não custe absolutamente nada. É o exemplo que eu dei lá no começo, né?
A gente quer ir para a igreja, mas a gente não quer nada com Cristo. E, cara, eu acho essa frase muito forte. E essa frase ela mexe comigo. Desde a primeira vez que eu ouvi ela, eu já pensava em algo semelhante, mas de uma outra forma, né? É que realmente a gente não quer pagar preço, sabe? A gente não está disposto, não está disponível a pagar preço. E pagar preço, às vezes, é exatamente isso que a gente falou, é abrir mão de lugares que é para estar sós com Deus. Claro, tem que equilibrar a coisa, né? E prestar atenção realmente se Deus quer que você vá para aquele lugar ou não. Então, literalmente, a gente não quer pagar o preço. A gente quer simplesmente Deus, quer entre aspas, mas não quer pagar o preço. Então, eu não sei o que é que você tem a dizer sobre isso. O que é que você tem algum comentário? É que não existe evangelho sem cruz, né, Cláudio? Não existe evangelho sem cruz. Se o teu evangelho não te faz renunciar tudo, né, não é evangelho. Não é o evangelho de Cristo, pelo menos. Talvez seja o evangelho pregado pelos homens, mas não é o evangelho que Cristo pregou, né? Então, no começo, a caminhada com o Senhor é assim, né? O Senhor nos chama e aí Ele vai nos limpando, aí Ele vai nos remindo, né? Ele vai nos dando coisas, vai nos dando uma nova família, novos amigos, né? Um novo ambiente, novos conhecimentos, a nossa mente vai abrindo. E se você parar para perceber, com o tempo a gente começa a perder. Daí vem a fase de eu começar a perder, né? É um relacionamento que acaba, é uma questão financeira, uma porta financeira que fecha, e as coisas vão acontecendo. Poxa, mas daí eu vim pro Senhor e as coisas estão dando errado. Não, as coisas começaram a dar certo. Ele tá te realinhando, né? Ele tá te colocando nesse lugar. E aí vem a persistência. E aí vem o quanto a pessoa entendeu a respeito do evangelho, né? Quando ela levantou a mão, não, eu aceito Jesus, e chorou e fez a oração de confissão. Ali é o que vai provar e mostrar o quanto o coração, né? O quanto o nosso coração tá no lugar certo. Né? Porque daí depois que a gente passa por esse período de perdas, a gente vai começar a entender a profundidade do coração do Senhor, né? Que é o reino de Deus, que é porque o Senhor veio mostrar o Pai, né? Então, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? A palavra fala. E aí eu volto para aquela frase, né? Não existe evangelho sem cruz. Se o teu evangelho tá muito fácil, se você não teve que deixar nada, não teve que renunciar a nada, não teve que perder nada, é bom você rever os seus conceitos, porque pode ser que você esteja seguindo a homens e não a Jesus. Uau. Helen, a gente tá quase na reta final, quase. Eu sempre falo isso. Mas é assim, eu queria que você passasse para quem está lá em casa nos ouvindo, alguma experiência que você já viveu com Jesus, por ser frequente no teu devocional, no teu momento devocional com Deus. Conta para quem está lá em casa, claro, eu também quero saber porque eu não sei. Ela é bem fofa, tá? E você vai ter que ter bastante fé pra crer, tá? Mas é a minha experiência, né? E não é doutrina também, é a minha experiência. Puxa aqui Tá assim. tudo bem aqui? Puxa aqui. Gente, ao vivo, tá? Que eu falo assim, né? Eu tô me controlando, eu tô com a mão aqui na cadeira, assim, ó, pra me controlar. Foi há algum tempo atrás, eu acho que uns 6 meses atrás, eu estava no meu tempo, né, de devocional com o Senhor e praticando aquilo que eu falei, que é o tempo de ouvir ao Senhor. Certo. E daí, nesse tempo de ouvir ao Senhor, eu estava ali ajoelhada ao lado da minha cama e eu comecei a ver a imagem, assim, visualizar mesmo, criar na minha mente, assim, a imagem de Jesus sentado ali na minha frente. E eu estava assim, isso é bem íntimo, né? Acaba sendo até assim, é bem íntimo. E eu estava ali, né, abraçada com o Senhor. E eu vi, dentro da minha mente, assim, eu vi anjos ao redor de mim. Uau. Eu vi anjos ao redor de mim. E aí eu falei assim pro Senhor. Eu falei assim, Senhor, os anjos devem estar com tanta inveja de mim agora. Desculpa. E aí o Senhor falou assim pra mim, filha. Eles olharam, eu vi, eles olharam pro Senhor e sorriram. E ele falou assim, filha, se você visse e vivesse o que eles vivem, você teria inveja deles. Uau, E só que não foi uma repreensão, sabe? Foi de uma forma amorosa e até de certa forma cômica, né? Porque para mim Jesus é muito bem-humorado. Jesus é muito alegre, né? Eu leio na palavra e às vezes eu vejo ele dando o que a gente chama assim de uns cortes, né? Nas pessoas e eu falo, meu Deus, Jesus era muito bem-humorado. Com certeza depois eles riam disso, sabe? E essa foi uma experiência linda que eu vivi com o Senhor e eu nunca mais esqueci.
né? E aí, em momentos de culto, de adoração, eu já me lembrei disso e eu falei assim, Senhor, tudo bem, eu não vi o que eles já veem, né? Eu não vivi o que eles já vivem, mas eu ainda vou viver, né? O meu objetivo de vida é estar nesse lugar, né? Estar com o Senhor, né? A gente caminha para esse lugar, né? Uau, glória a Deus, pessoal. É, sobre isso ali, isso é um resultado, isso é, no caso, essa experiência que você viveu, com certeza, existem várias outras, se eu pedir para contar, a gente não vai sair daqui agora, Verdade, verdade. mas isso é o fruto de ser constante no devocional, né? Fruto de ser constante no tempo com Deus, porque assim, a gente tá na igreja, a gente tem momentos, a gente ora na igreja com o pessoal, a gente ora entre os amigos, é muito bom tudo isso. Mas existem coisas que a gente só vai poder experimentar quando a gente ser frequente no devocional. É um secreto, né? Às vezes não é só um dia, não é 2 dias, não é 3 dias. Às vezes você vai viver uma semana, um mês, sendo frequente ali no seu devocional, sendo intencional com Deus, não simplesmente para cumprir rotina, e não vai viver nada, né, assim, impactante, por exemplo. Vai ser simplesmente normal. Às vezes nem vai ouvir a voz de Deus. Às vezes, eu digo às vezes, né? Uhum. Mas assim, eu digo assim que é ali onde Deus vê realmente a intenção do teu coração e fala, uau, ele está aqui, independentemente de eu dar o que ele pediu ou não, independentemente dele sentir a minha presença, né, cair aqui no quarto, tremer e não, independentemente disso ele está aqui. E isso é uma coisa que eu falo assim, cara, isso mexe com o coração de Deus. Tem vezes que eu chego assim na presença de Deus, no meu devocional, né? Eu não que eu faça uma barganha com Deus, eu falo assim, pai, eu queria estar em outro lugar, entre aspas. Eu tenho agendas que eu podia de repente estar com o pessoal, mas eu escolhi ficar aqui na tua presença. Eu escolhi estar aqui. Intencional, né? Ser Exatamente, intencional. não é? Ser intencional. Eu escolhi estar aqui com você, Jesus. Eu queria estar em outro lugar. Queria entre aspas, né? Mas eu escolhi estar aqui porque para mim esse é o lugar mais seguro que eu posso estar. É que eu tenho dito assim, Deus ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe quando é que você está naquele lugar exatamente porque você quer simplesmente a presença dele ou porque você quer apenas as mãos dele. Você quer aquilo que ele pode dar, né? Uhum. E então tem vezes que você que está ali em casa não vai viver experiências com Jesus no primeiro dia, não. No segundo. Às vezes você vai ficar horas e horas, dias e dias sem viver absolutamente algo diferente. Mas é essa constância, é essa frequência que um dia vai, ou seja, Deus vê tudo isso, né? Então, no momento oportuno, você vai ter experiências maravilhosas com Deus no teu quarto. Se você já frequenta, é um conselho, né? Uhum. E falando em conselho, antes da gente terminar, conforme eu falei, a gente Uhum. está bem na reta final. Uhum. Você tem algum conselho, alguma coisa, algum recado para falar para as pessoas que estão lá em casa nos ouvindo Sim. sobre a constância no devocional? Se você tiver, fique à vontade olhando para aquela câmera e seja intencional, se dirigindo para quem está lá em casa. Sim. Quando você começou a fazer a pergunta, o Senhor falou a resposta. Uau. E eu quero falar para os ministros, né? Você que ministra em qualquer área, seja com o microfone, seja na frente ou não, todos que servem, você só vai conseguir fluir no Senhor se você tiver uma vida no secreto. Às vezes a gente quer pegar o microfone, começar a falar e profetizar e orar em línguas e interpretar línguas e se mover nos dons. Só que a gente tem que entender que esse mover, ele começa no secreto. Todas as pessoas que a gente vê fluindo grandemente, poderosamente ali no altar ou no ambiente da comunidade, essas pessoas com certeza elas começaram no devocional. E é muito interessante porque assim, um dom, né, que a gente é mais comum, o dom de falar em línguas. O meu dom de falar em línguas foi destravado Certo. nesse ambiente de devocional. Foi ali que eu fui criando coragem para começar a falar, para começar a falar, para começar a falar. O dom de interpretação de línguas, ele também nasceu nesse lugar de devocional, de Certo. eu estar ali, de repente eu comecei a entender, de repente eu comecei a discernir, então, aí depois ele foi usado no meio da comunidade, enfim, mas começou no secreto. Eu Uau. entendi que o Senhor tinha me dado aquilo ali no secreto. Só que às vezes a gente quer pegar o microfone, quer estar na frente, quer estar no meio da comunidade, fluindo no Senhor, mas não existe fluir no Senhor, no meio das pessoas, né, sem antes ter fluído no secreto. Uau.
Aquilo que as pessoas veem no altar, aquilo que as pessoas veem no público, com certeza ele nasceu no off. Não tem como, não tem como fazer o contrário. Não é lá no meio da comunidade ou na internet, né, num lugar de exposição, que depois a gente vai levar pro secreto. É sempre ao contrário. Primeiro no secreto para depois fluir em público. Isso lembra Davi, né? Uhum. Sim. Se lembra Davi Sim. lá nas malhas, cuidando dos animais, da família, tudo isso. E enquanto isso, os irmãos lá, maiores, né, cheios de ego, entre aspas, tudo isso, eram consagrados, quando na verdade o verdadeiro rei estava lá atrás, na malha, né? Até que um dia se tornou rei. Sendo treinado, sendo Sendo treinado. forjado no secreto, né? É isso que nós somos. O secreto é para isso também, né? Para nos forjar, para nos dar armas, para nos. Ali o Senhor nos entrega dons, ali o Senhor nos ensina a nos mover nele, com ele, né? Depois, no meio da comunidade, a gente transborda, né? Mas só transborda quem tá cheio, né? E o cheio não é num culto de domingo. O cheio é numa vida devocional. É. Então, se eu puder resumir um pouco do que a gente falou aqui, do que o Senhor queimou no meu coração antes de vir para cá, sobre uma vida devocional, né? Busque uma vida rendida ao Senhor, uma vida que vai além, para além desse tempo de devocional em casa, mas uma vida que transborde ao Senhor ao longo do dia, né? Porque, como eu falei, não é um culto de domingo que vai nos encher. No culto de domingo, a gente precisa transbordar, no meio da comunidade, a gente precisa transbordar aquilo que nós buscamos no secreto, né? Aquilo que o Senhor nos entregou no secreto. Então, que em nome de Jesus, através dessa palavra, através desse vídeo, você seja cheio do Espírito Santo, de uma convicção, de um desejo, assim, que o Espírito Santo consiga te constranger para este lugar de devoção, de uma vida devocional, que vai muito além do secreto, mas começa e parte do secreto para transbordar na vida dos nossos irmãos e de todos aqueles que precisam ouvir Jesus e precisam conhecer Jesus através da sua vida. Então tá, Cláudio, quero agradecer, muito obrigada, né, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, essa conversa boa, né, cheia de Jesus, a presença aqui no estúdio tá maciça, assim, tá Desde o forte, começo, hein? que em nome de Jesus você receba essa presença aí na sua casa. Quero aproveitar a oportunidade para falar do meu canal, né, no Fica à YouTube vontade, também. com certeza. Vai estar o link aqui embaixo para vocês estarem acessando. Tem um canal com palavras que o Senhor tem ministrado ao meu coração. O objetivo é que sejam palavras bem simples e bem acessíveis, né? Para que todos que estão iniciando aí na fé consigam ter esse acesso à palavra de Deus. Que muitas pessoas falam assim, eu leio a palavra e eu não entendo. Certo. E a ideia do canal é justamente que todos possam entender a palavra do Senhor, para que o reino de Deus vá cada vez mais longe. Amém? Bem, então, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo o canal da Ellen. Acompanhe ela aí e seja edificado com o canal dela também. Amém. Glória Tá bom? a Deus. Então, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe você. Tamo junto e até o próximo episódio.